Ao longo da história do pensamento político ocidental, poucos autores foram tão mal compreendidos quanto Nicolau Maquiavel. Frequentemente reduzido a um manualista do poder autoritário, um professor de tiranos, seu pensamento foi quase sempre dissociado da tradição republicana que, na verdade, lhe dá sentido. O nome Maquiavel virou adjetivo, sinônimo de cinismo e manipulação. Mas essa imagem, tão popular, esconde a complexidade e a profundidade de um teórico que dedicou sua vida a entender a política real, não a política idealizada. Este documentário sustenta que Maquiavel é, antes de tudo, um teórico da República. Sua reflexão política não se resume a como conquistar o poder, mas se estrutura em torno da liberdade, das instituições e, de forma surpreendente, do conflito. Vamos desvendar o Maquiavel republicano, um pensador que via na disputa e na tensão social, não no consenso, a verdadeira fonte da liberdade. Para isso, vamos mergulhar na Florença renascentista, na Roma antiga e nas crises políticas que moldaram uma das obras mais influentes e polêmicas de todos os tempos. Prepare-se para redescobrir Maquiavel e entender por que suas ideias são tão urgentes para as nossas democracias hoje. Maquiavel não foi um pensador isolado, um filósofo de gabinete. Sua teoria nasce da experiência concreta, do chão de fábrica da política. Ele viveu e trabalhou na República de Florença, uma cidade-estado vibrante, mas cronicamente instável. Por quase 15 anos, atuou como um alto funcionário público, uma espécie de secretário de Estado e diplomata. Ele viajou, negociou, observou exércitos, conversou com reis e papas. Ele testemunhou em primeira mão a fragilidade das instituições, as conspirações, as invasões estrangeiras e o colapso da república que servia. Essa imersão na prática política moldou seu método. Maquiavel recusa a filosofia normativa abstrata, aquela que descreve repúblicas e principados que nunca existiram. Para ele, a política é uma prática situada, que exige o que ele chamava de verdade efetiva da coisa. Não se trata de imaginar como os homens deveriam ser, mas de entendê-los como são. Sua teoria emerge, portanto, da análise do colapso das repúblicas, não de sua idealização. É a partir da crise, da falha e da instabilidade que ele extrai suas lições mais duradouras sobre como construir uma ordem política livre e duradoura. Quando Maquiavel fala em liberdade ou libertà, ele não está pensando no conceito que nos é mais familiar hoje, a liberdade individual de não ter interferências. Para ele e para a tradição republicana, liberdade significa algo muito específico: viver livre da dominação arbitrária. Ser livre é não depender da boa vontade de outra pessoa, seja um príncipe, um nobre ou um grupo poderoso. É estar protegido por leis e instituições que impedem que alguém imponha sua vontade sobre os outros de forma caprichosa. A liberdade, nesse sentido, não é a ausência de leis. Pelo contrário, são as boas leis que a garantem. A segurança institucional é a condição fundamental da liberdade. Um cidadão só pode viver tranquilamente, cuidar de seus negócios e de sua família, se souber que não será oprimido ou expropriado por um poder sem controle. A liberdade, portanto, não é vista como uma virtude moral ou uma qualidade inata do indivíduo. A liberdade é um produto institucional, uma construção política coletiva conquistada e mantida através de um arranjo específico de poder. É a cidade, a república, que é livre e os cidadãos são livres porque vivem nela. E aqui chegamos a uma das ideias mais radicais e contraintuitivas de Maquiavel. Ao contrário de toda a tradição filosófica anterior, que associava a boa ordem política à harmonia, ao consenso e à ausência de divisões, Maquiavel afirma que o conflito é o motor da república. Ele observa a história de Roma e conclui que sua grandeza e liberdade não nasceram da concórdia, mas da tensão permanente entre os grandes, a elite aristocrática, e o povo, a plebe. Esse antagonismo não era um defeito a ser eliminado, mas a fonte da vitalidade política. A elite, por natureza, deseja dominar e oprimir. O povo, por sua vez, deseja não ser dominado nem oprimido. Dessa desunião, desse choque de interesses, nasciam as boas leis. O povo, através de suas lutas e de seus representantes, como os tribunos da plebe,
forçava a criação de mecanismos que limitavam a ambição dos poderosos e protegiam a liberdade de todos. Para Maquiavel, a harmonia artificial é perigosa, pois geralmente mascara a dominação de um grupo sobre o outro. São as leis que protegem a liberdade, ele argumenta, que nascem da desunião entre o povo e os grandes. Se o conflito é o motor, as leis e as instituições são o chassi e a direção que canalizam essa energia de forma produtiva. Maquiavel tem uma visão bastante realista da natureza humana. Ele acredita que os homens são egoístas, ambiciosos e tendem a buscar o próprio interesse. Por isso, uma república não pode depender da bondade ou da virtude moral de seus cidadãos ou governantes. A solução não é encontrar homens virtuosos, mas construir instituições fortes, capazes de conter a ambição humana e forçar os indivíduos a agirem para o bem comum. A chave é a supremacia das leis. Ninguém, nem o mais poderoso cidadão, pode estar acima delas. A República precisa de um conjunto de magistraturas, tribunais e conselhos que se controlem mutuamente, criando um sistema de freios e contrapesos. É nesse contexto que surge o conceito de virtude cívica. Para Maquiavel, a virtude republicana não é uma qualidade moral como a bondade cristã. É uma capacidade política coletiva, a energia e a disposição do corpo cívico para defender a liberdade, obedecer às leis e lutar pelo bem público. Essa virtude não nasce espontaneamente. Ela é cultivada e sustentada por boas instituições. A virtude republicana, portanto, não é moral. Ela é institucional. Para desenvolver e testar suas teorias, Maquiavel transforma a história de Roma em um grande laboratório político. Em sua obra-prima, Os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele não olha para Roma com nostalgia ou como um ideal a ser copiado cegamente. Pelo contrário, ele a analisa com o rigor de um cientista político, buscando entender as causas de seu sucesso extraordinário. Roma foi um exemplo sem precedentes de uma república que conseguiu conciliar expansão territorial, estabilidade interna e liberdade por séculos. O que ele descobre em Roma é a prova de suas teses. A República Romana não era harmoniosa. Ela era marcada pelo conflito institucionalizado entre o Senado, representando os patrícios, e os tribunos da plebe, representando o povo. Essa tensão, em vez de destruir a cidade, a tornou mais forte e livre. Além disso, Roma deu ao povo um papel ativo na vida política, permitindo sua participação nos exércitos e nas assembleias. Ao analisar as instituições romanas, como a ditadura, a acusação pública, as leis agrárias, Maquiavel extrai lições universais sobre como lidar com as crises, conter a corrupção e adaptar as leis aos novos desafios. Mas e O Príncipe? O livro que tornou Maquiavel famoso e infame? Ele não nega a República. Na verdade, O Príncipe só faz sentido quando lido em conjunto com Os Discursos. A obra não é um manual para o governo cotidiano, mas um guia para situações extraordinárias de fundação ou colapso do Estado. Maquiavel estava obcecado com o problema da Itália de seu tempo, fragmentada, fraca e invadida por potências estrangeiras. Ele se pergunta: como criar uma ordem política a partir do caos? O Príncipe responde a essa pergunta. Ele descreve a necessidade de um fundador, um líder com virtude excepcional, capaz de usar a força e a astúcia para impor a ordem, criar novas leis e fundar um Estado. Esse regime de exceção, no entanto, é temporário. O objetivo do príncipe fundador não deve ser perpetuar seu poder pessoal, mas estabelecer instituições republicanas que possam durar após sua morte. A violência e a fraude, justificadas no momento da fundação, são condenadas na vida normal da República. O príncipe lida com a exceção, não com a regra. A exceção, por mais brutal que seja, não substitui a regra republicana. Ela existe para torná-la possível. Mais de 500 anos depois, as ideias de Maquiavel continuam a nos interpelar com uma força impressionante. Em tempos de profunda crise das instituições democráticas, de ascensão do populismo e de forte personalização do poder, sua análise parece mais atual do que nunca. Líderes que se colocam acima das leis, que atacam a imprensa, o judiciário e os adversários políticos,
representam exatamente o tipo de ambição desmedida que Maquiavel alertava ser a maior ameaça à liberdade. A fragilidade de nossas democracias, a apatia política e a desconfiança nas instituições são sintomas da erosão da virtude cívica que ele tanto valorizava. Maquiavel nos lembra que a liberdade não é um dado adquirido. Ela é uma conquista frágil, que exige vigilância constante, instituições robustas e a coragem de reconhecer que o conflito de ideias e interesses, quando bem canalizado, não é uma ameaça, mas o próprio oxigênio da vida democrática. Ler Maquiavel hoje é um poderoso antídoto contra a ingenuidade política e a tirania. Chegamos ao fim de nossa jornada. Vimos que Maquiavel, longe de ser o arauto da tirania, foi um pensador profundamente preocupado com a liberdade. Ele não escreveu para glorificar tiranos, mas para explicar, com um realismo por vezes desconfortável, as condições difíceis sob as quais a liberdade política pode florescer e sobreviver. Sua conclusão é clara: a liberdade só existe onde o poder é disputado, limitado e institucionalizado, onde há conflito canalizado por boas leis e onde os cidadãos comuns têm voz para resistir à dominação. Entender o republicanismo de Maquiavel não é apenas mais uma interpretação acadêmica. É uma necessidade teórica e política para quem deseja compreender os desafios da liberdade em qualquer época, inclusive na nossa. Ele nos deixou um legado complexo, mas essencial. A liberdade não é um presente dos céus, nem depende da bondade dos governantes. Ela é uma construção humana, imperfeita e sempre em risco, que exige conflito, boas leis e virtude cívica. Obrigado por assistir.